Graça e paz, vamos começar mais um Pitadas do Evangelho com um momento de reflexão bíblica para você. Amém? Na reflexão de hoje, nós vamos ler um texto que se encontra em Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 4. Diz o seguinte: Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão assentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Nessa passagem nós vemos mais um episódio em que Jesus está ensinando os discípulos e as multidões que os acompanhavam. E nesse episódio Jesus destaca o comportamento dos fariseus. Aqui ele diz: os escribas e fariseus estão assentados na cátedra, ou seja, cadeira, de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem. Note que aqui Cristo está dizendo que os fariseus de fato conheciam a lei de Moisés. Eles conheciam os ensinamentos de Moisés e ensinavam corretamente ao povo. Por isso Jesus diz que, olha, aquilo que os escribas e fariseus estão ensinando, vocês devem observar, porque de fato é a verdade. No entanto, se discorrermos um pouco mais no texto, veremos Jesus dizendo: mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Aqui, Jesus está destacando a hipocrisia desses fariseus, pois apesar de conhecerem as Sagradas Escrituras, apesar de conhecerem a lei de Moisés e ensinarem ela ao povo, eles não praticavam ela. Ou seja, de nada adianta as palavras vazias, ensinar o que é correto, mas não praticar. Podemos trazer esse ensinamento de Cristo para os dias atuais. No mundo atual, nós ouvimos mensagens de diversos lugares. A gente escuta a mensagem do nosso pastor no domingo na igreja. Em plataformas como essa, nós ouvimos diversos youtubers e influenciadores digitais, e muitos deles estão ensinando a verdade bíblica, mas a questão que surge é: a quem devemos imitar? Qual deles devemos imitar? Essa é uma questão que surge, e a própria palavra de Deus nos traz a resposta. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz: sede meus imitadores, como eu mesmo sou de Cristo. Mas devemos observar também que nem mesmo o apóstolo Paulo se colocou como um imitador perfeito de Cristo. Isso porque ele sabia da sua natureza pecaminosa. Então ele não disse simplesmente: olha, sede meus imitadores, imitem tudo o que eu faça. Não, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outras palavras, o que ele quer dizer é: olha, se em algum momento eu fizer algo que Cristo não faria, então nisso não me imitais. Em suma, a lição que nós tiramos desse texto é: a quem devemos imitar? Devemos imitar o próprio Cristo, que mesmo diante da morte não fez a sua vontade, mas realizou a vontade do próprio Pai. Então que você e eu possamos nos esforçar e pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos a cada dia sermos melhores imitadores de Cristo, realizando assim a vontade do nosso Deus e agradando o nosso Pai Celestial que está nos céus. Amém? Mas é claro que essa foi só uma pitadinha do Evangelho. Se você quer mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever no canal. Clique no joinha para curtir nosso conteúdo e compartilhe com alguém que precisa receber um pouquinho mais da Palavra de Deus.